Boa tarde a todos. Vamos hoje com mais um episódio do podcast. Tenho a honra aqui de estar com Juliana Queiroga. Juliana, muito obrigado pela presença. Juliana tem uma longa história aí envolvida com empreendedorismo. Hoje a gente vai falar um pouquinho de empreendedorismo e tentar trazer o universo da saúde para esse universo do empreendedorismo. Queria lembrar a todos que atualmente Juliana é gerente executiva do SESI Europa, não é isso, Juliana? Isso. Mas conta um pouquinho aqui da tua história, como é que você se envolveu com o empreendedorismo, como é que começou essa paixão aí? Primeiramente, agradecer aí, doutor Mário, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre inovação e trazendo esse olhar da gente para a saúde. Eu trabalho com inovação e com empreendedorismo, acho que um pouco mais de 15 anos já. Trabalhei muito tempo na Câmara Americana aqui em Recife, então sempre estive muito envolvida com a parte de executivos, pequenas e médias empresas, novos negócios. Inclusive, a época que eu estava na Anshan, eu acompanhei uma missão de saúde que a gente fez para os Estados Unidos. A gente foi em Houston, no Texas, e aí visitou alguns hospitais e tal. Foi bem interessante. A gente estava discutindo sobre o turismo de saúde. Sim. Isso em 2010. Você vê como era outra temática ali no momento. Depois eu fui trabalhar na Endeavor, que é uma organização que trabalha para impulsionar negócios de impacto no mundo, né? Então, trabalhei na Endeavor uns 4 anos. Passei um tempo em um outro empreendimento aqui, também uma empresa que foi empreendida, né? Não é da área da saúde, mas que foi empreendida. E estou há quase 6 anos no CESA, que é um centro de inovação daqui de Pernambuco, que tem quase 30 anos e atua com empresas do mundo inteiro. E desde abril de 2023 que a gente começou um trabalho em solo europeu, na cidade de Aveiro, em Portugal. E para onde eu estou me mudando agora em agosto. Ah, legal. Que pena que a gente vai perder seu convívio tão de perto, mas vamos manter o contato certamente com você lá em Portugal. Com certeza. Deixa eu te perguntar uma coisa que para a gente da área de saúde, às vezes alguns termos básicos geram possíveis respostas muito divergentes. Mas explica para a gente, o que é empreender? O que significa empreender? Nossa, começou com uma pergunta bem simples, né? Tentando ser simples para Não, situar. veja, empreender, ele vai muito no movimento de você trazer algo novo à tona, de você se expor com um novo empreendimento, a gente chamaria em inglês do endeavor, né? De você endeavor em alguma coisa nova, de você se lançar, né, para algo completamente novo. Um fato curioso sobre empreendedorismo, quando eu estava na Endeavor em 2012, Endeavor foi 2012 a 2016, 2015. Quando a Endeavor foi fundada no Brasil em 2010, a palavra empreendedorismo não existia no nosso dicionário. Foi mesmo? Não existia, a gente teve dificuldade, né? O pessoal teve dificuldade porque precisava para o contrato social. Sim, sim. Não existia porque a gente sempre usou muito empresário. Sim. A gente nunca usou muito empreender. E era como se o empresário ele fosse o dono dos meios de produção, certo? E o empreender, você está muito mais numa posição de risco. Você está muito mais numa posição de você se colocar como responsável por aquilo que está sendo criado. E aí a gente também chegou a um outro movimento onde se discute o empreender como se o empreender ele precisa ter impacto ou não. Sim. Então, no Brasil, por uma situação muito socioeconômica, a gente tem uma quantidade muito grande de microempreendedores. Sim. Não só no Brasil, nós temos também no Brasil. E isso pode desvirtuar um pouco do que a gente fala do empreender com impacto. Porque o microempreendedor, ele dificilmente vai gerar postos de trabalho ou ter um grande impacto na economia. O que ele tem mais é um meio de sustento sem precisar de um terceiro que o contrate diretamente de forma recorrente. É um pouco mais ousado, né, e arriscado. Mas o empreender em si, ele vem muito com essa linha de empreender com impacto. Com você mudar o status quo de onde você está fazendo uma intervenção, de você gerar impacto econômico naquela região, de você mudar a vida de pessoas, de famílias e de outras organizações. Então, quando eu olho para empreender, eu vejo empreender muito nessa linha. Entendi. Sabe? Algo que esteja muito atrelado ao impacto. Ao que é que você tinha antes e o que você tem depois.
Mas só para você ter ideia, no Brasil, a gente tem... O Brasil, ele atinge 1 milhão de novos CNPJs até metade do ano. Caramba. É muita gente criando coisa nova o tempo inteiro. Mas a gente continua com a taxa de mortalidade muito alta. Muito alto. E muita gente é empurrada ao empreendedorismo por questões situacionais. Porque de repente perdeu o emprego. E aí não se reenquadrou no mercado, ou não acha que deve se reenquadrar, pega aquela rescisão e resolve empreender de alguma forma. Ou então a pessoa, a gente diz, é o efeito manada. Teve uma época que, não sei se você percebeu, em Recife tinha food truck em todo canto. Tinha. Verdade. Então a gente se empolga assim com o efeito manada. Então, de repente, você vê um food truck, está funcionando ali, o negócio tá... Um monte de gente vai atrás achando que aquilo necessariamente vai ser um bom negócio e vai dar um bom retorno. E não é muito assim que funciona. Esses teus conceitos foram legais e, assim, só para deixar mais claro, por exemplo, a gente ouve muito na área médica, na área da saúde, que você tem que gerir a sua carreira porque você é um empreendedor individual. E é muito mais um empresário da própria carreira. Empreender parece que é uma coisinha um pouquinho diferente. Não sei se você concorda com isso. Eu concordo, mas veja, essa é a minha leitura do que eu tenho do empreender. Né? Porque acho que talvez pela experiência do que eu vivenciei na Endeavor, eu trago muito o empreender para o impacto, para não ser uma coisa puramente individual. Mas em termos de conceito, não é errôneo se dizer que uma pessoa ela empreende sozinha. O microempreendedor individual existe, é uma realidade, é uma necessidade para a estrutura de país que a gente tem. É uma coisa que eu sempre conversei na área de saúde, mas isso não é só a área de saúde. Na área de saúde, a área da advocacia e a área da saúde, só expandir um pouco mais, você pode pensar em médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos. Sempre você entra muito na linha de empreender a sua carreira, porque você está muito como um prestador de serviço de uma forma muito individualizada. Isso. E a gente está falando de áreas que são muito pulverizadas. Então, você precisa conseguir se diferenciar e se posicionar de um jeito diferente de outro. Então, requer muita habilidade empreendedora também. Então, você sai de uma faculdade de medicina, da Universidade de Medicina, e você tem que gerir o balanço do seu consultório. Você tem um lado ali de imobiliário para procurar onde é que vai ser o melhor lugar do seu imóvel. E, de repente, você está tendo que resolver um problema porque tem um vazamento de água. Exato. E você é quem vai... Você está fazendo administração de condomínio. Então, tem vários chapéus quando a gente fala em alguém empreender. Então, para mim, uma característica do empreendedor, independente da área de onde ele vem, é ele poder atuar em várias posições ao mesmo tempo, principalmente na fase inicial. À medida que você consegue estruturar o seu negócio, aí você consegue colocar pessoas para outras caixinhas. Entendi. Então, na hora que você tem um consultório maior, você consegue ter uma pessoa responsável pelo administrativo financeiro. Você consegue ter uma pessoa que vai ser responsável pelo marketing e comunicação. Você vai ter uma pessoa que é responsável pela limpeza. Então, tudo vai se distribuindo. Mas, no início, você tem que poder jogar em todas as posições ali, até as coisas se adequarem, né? E serem sustentáveis. E é bem interessante porque a gente tem preparo nenhum para isso. No dia para a noite está jogado numa situação que você precisa dar solução ou soluções para esses diversos problemas. Eu lembro uma vez um colega, ele estava tendo um curso, eu confesso que agora não vou lembrar qual era a graduação, mas lembrei, era de administração de empresas, inclusive. E aí estavam perguntando para que caminho cada um queria seguir e ele ia assumir alguma coisa relacionada à empresa familiar, trabalhar na empresa familiar. E o que a professor virou para ele para dizer, você está fazendo o que aqui? Você não precisa daqui. Como se você não precisasse de educação, porque você tem um emprego garantido. Exato. E são coisas distintas. Completamente. Né? São coisas completamente distintas. Então, eu acho uma pena que a gente ainda lance pessoas muito no mercado sem dar o devido suporte quando a gente fala sobre empreender. E aí, para muita gente, o empreender é uma dor. Você vai ter muito profissional de saúde que ama a profissão, mas detesta a parte de empreender que vem atrelada a ela. Exato. Por quê? Porque só vem a carga negativa. Tem que pagar esse imposto, tem que fazer aquilo. E não é. Você tem um prazer muito maior por trás. Tem um desafio ali para ser vencido. Tem sim. Você tem a vida de algumas pessoas para você mudar com aquele seu empreendimento. Mas seguindo nesse raciocínio, e você deu um exemplo, inclusive, áreas que eu acho que tem um certo paralelismo, a área da saúde, direito.
Você acha que existe um certo conservadorismo nessas áreas que levam a uma maior dificuldade em empreender? Ou é a mesma coisa em outras áreas que tem mais desenvoltura nessa coisa de se aplicar, em tentar o novo, buscar soluções novas? Eu diria que essa é uma área que, na verdade, você sai da universidade precisando empreender. Porque você tem alguns consolidadores no mercado. Então, vamos pensar de advocacia. Então, você tem alguns grandes escritórios. Sim. Então, sua opção é trabalhar para um escritório daquele, onde, com os consolidadores, você tem um crescimento muito limitado. Sim. Certo? Você geralmente vai ficar naquela posição por vários e vários anos. Então, é como se você precisasse, para você crescer na carreira, a carreira ela é desenhada de uma forma onde você precisa, de um momento ou de outro, empreender. Enquanto outras carreiras, elas têm planos de carreiras em diversas empresas que você não necessariamente precisa empreender. Sim. Só que aí tem uma vantagem quando você empreende, quando você é de outra área. Você viveu aquela experiência. Entendi. Você administrou alguma coisa. Você trabalhou com gestão, você trabalhou com gente. Aprendeu. Você geriu gente, você liderou, você contratou equipe. Então, você aprendeu. Entendi. Então, mesmo que você não tenha aprendido dentro de um espaço educacional, você aprendeu na sua profissão. E aí, quando a gente olha uma outra profissão, como a área da saúde e a área do direito, você já é muito lançado em empreender desde o início. Eu não diria que tem menos coragem, eu acho que tem até mais coragem, porque vai com informação nenhuma mesmo. Tem até um grau de confiança muito grande. Não, As outras áreas você experimenta antes de poder eu acho migrar. que eu me expressei mal. Nesse sentido de empreender, eu concordo 100% contigo. Estou falando mais de inovar, de fazer algo Inovar. diferente em relativo a essas áreas. Eu acho Tipo, que a vamos fazer gente... diferente. Vou te explicar. Me diga. Vou falar da área de saúde, obviamente, onde eu posso ter um pouquinho mais de desenvoltura. A gente é treinado ao longo do tempo, quer seja na faculdade, na residência, em ter um nível de assertividade muito alto. Então, isso é um aspecto muito complexo quando você se vê diante de uma situação em que você precisa empreender, inovar e possivelmente você muitas vezes vai errar. Sim. Será que isso seria o fator mais limitante, assim, essa necessidade de assertividade por uma questão que às vezes mistura a ética, assim, eu tenho que acertar no que eu estou fazendo? Sim. Eu acho que tem um pouco disso, sim. Eu acho que tem a questão da assertividade, é porque é uma área onde o erro ele tem impacto muito grande. Ele tem Isso. impactos negativos muito grandes. Você trabalha com saúde, você tem um impacto diretamente na vida de uma pessoa e de seus familiares. Sim. Então, é uma área que trabalha com o mínimo de erro possível. Isso. E a inovação está de braços dados com falha. Isso. Né? Tem uma pesquisa da Harvard Business Review, 2019, que ele cita que 95% de todos os novos produtos e serviços lançados no mundo falham. Então, como empreender, né? Como Sem inovar poder na errar. saúde sem poder errar? Entre aspas, né? Entre aspas, claro. Veja, tem alguns caminhos para isso, certo? Primeiro de tudo, o que a gente chama de sandbox, que é uma caixinha de areia. Você criar um espaço onde o erro ele possa ser permitido sem causar grandes impactos. Sim. Então, você começa experimentando. Você não vai trazer uma inovação para jogar em cima de toda a sua prática médica, por exemplo. Você começa a experimentar de um lado ou de outro. Mas, quando a gente olha para a saúde, doutor Mário, inovação na saúde é uma das coisas que a gente mais tem avanço, né, na história da humanidade. Da humanidade, especialmente nos últimos 50 anos. Exato. Então, assim, é uma coisa curiosa, né, quando a gente diz, eu acho que a gente tem dificuldade em inovar na saúde por conta da assertividade. E, ao mesmo tempo, é onde a gente tem um dos maiores históricos de inovação e de revolução. Né? Principalmente se a gente olha até para a parte de equipamentos e tecnologias e os avanços que a gente tem com isso. Eu estava lendo uma reportagem há pouco falando que na área médica você tem uma publicação tipo, de 2 artigos por minuto. Só falando de médica, não, de inovação na saúde. Então, eu acho que há uma abertura, sim, para inovar na saúde. Eu acho que a gente ainda está discutindo muito como. Sim. Né? A gente vê muitas mudanças na saúde de atores que às vezes vêm de fora. Então, se você olha empreendimentos na saúde que usam muita tecnologia, nem sempre você está partindo de alguém que é da área de saúde. Né? Saiu um artigo da Bain Company também há pouco falando que as maiores inovações na saúde elas estão vindo de áreas tangenciais.
Então, qualquer um pode ser um disruptivo, aí, fazer uma ruptura no mercado de saúde vindo de qualquer outra área. Entendi. Vou lhe dar um exemplo, né? Eu tive em Portugal há um tempo, e a gente está acompanhando lá uma startup chamada Gluma, Glooma. Sim, E são dois rapazes, nenhum dos dois são da área de saúde, sim, certo? São da área de tecnologia. E eles desenvolveram uma luva que tem microsensores, vai trabalhar com inteligência artificial, vai trabalhar com base de dados e conectividade. Com essa luva, as mulheres elas podem utilizar essas luvas para fazer o autoexame. sim. Com esse movimento, você vai criando um banco de dados sobre a sua própria mama. E aí ele começa a fazer um estudo, ele tem uma precisão para olhar a fibra do seio, para olhar a espessura, a Sim. rigidez, e ele se propõe. A detectar alterações. Ele se propõe. Vamos dizer que ele consegue ainda que está iniciando, certo? Mas ele se propõe a identificar alterações de forma precoce, Muito precoce. de forma anterior ao autoexame. Até porque muita gente não sabe fazer o autoexame. Exato. Por mais que tente, mas não faz de forma adequada. Sim. Então, veja, isso é uma inovação para a área de saúde, usando tecnologias emergentes do momento e que não foram criadas por pessoas da área de saúde. Mas que todos os testes, experimentos, validações estão Passaram sendo feitas por alguém da área de sim, saúde. já utilizaram em hospitais em Portugal, tinham reunião com o pessoal da FDA nos Estados Unidos. Então, eles estão avançando com a solução deles. E aí, alguma solução que acaba sendo implementada ao seu portfólio. Então, a pessoa da área de saúde, ela não pode estar desconectada com o que está acontecendo em tecnologia, Sim. porque está a toda volta. Então, daqui a pouco chega uma solução como essa, ela não vai substituir o médico. Não vai. Tem um economista que já faleceu, chamado William Balmer. Ele é um dos maiores pesquisadores da economia da saúde. E ele, isso há vários anos já, ele sempre relatou que o custo de saúde e de educação também, mas especificamente saúde, a tendência dele é continuar aumentando. Sim. Continuar aumentando. Por mais que a gente tenha outras tecnologias e avanços na medicina. Mas a gente consegue detectar coisas que antes a gente não poderia. Então, os tratamentos são mais longos, você tem exames que você não tinha antes, então o custo da saúde... E as pessoas estão vivendo mais. As pessoas estão vivendo muito mais. É. Então, quando você tem esse tipo de aplicabilidade, um profissional da área de saúde, se ele não acompanha o que acontece em termos de inovação e de tecnologia, que vai respingar na sua área, ele fica para trás. Não no seu conhecimento, mas na forma de atender o seu público. Entendi. Eu acho assim, não é um mastologista, ele não precisa da luva. Isso. Ele não precisa. Ele vai usar outros A luva recursos, se baseia no conhecimento dele. exato. Certo? Ele não precisa, ele usa a mão dele, ele usa os dedos dele. Os exames que ele tem, tudo ele já vai detectar. Mas a luva, ele pode democratizar mais um atendimento. Imagina, com a luva dessa, ele consegue que uma quantidade muito maior de pacientes possam ser examinadas do que ele sozinho no dia a dia. Exato. Então, são formas de você dar muito mais acessibilidade à saúde. Na saúde. Interessante você dar esse exemplo, porque tem um exemplo que eu acho fantástico, eu não sei se você já viu, que é um capacete que você coloca antes da quimioterapia, 1 hora antes da quimioterapia. Não, ainda Ele não. esfria o couro cabeludo. Que legal. E você tira um pouquinho depois da quimioterapia e, de novo, foi alguém que não era da área da saúde, de novo foi validado por alguém da saúde, e os resultados são muito interessantes. A gente sabe que a queda de cabelo, todo o estigma que está associado a isso, Sim, e até sim. a própria a visão da pessoa, a sua autoestima, né? Uhum. Dito isso, outra pergunta que eu tenho para fazer é sobre a distância que existe, às vezes, entre a saúde, eu vou resumir, o ecossistema da saúde, com outros ecossistemas, porque eu preciso conversar com um engenheiro, eu preciso conversar com alguém da TI, e essas conversas parece que são raras, pelo menos no ambiente que a gente observa, não é tão comum. Você tem notado que isso é verdadeiro, é falso, está mudando? Veja, eu concordo com você, doutor Mário, porque assim, realmente a gente vê muito pouca interação da área médica com várias outras áreas. Você vê ainda com a academia, porque tem muita pesquisa envolvida, tem muito experimento, tem muito tratamento, né, de base experimental, mas quando a gente olha para outros profissionais, a gente vê pouca integração.
Né? Você vê os congressos médicos, eles são de médicos paramédicos. No máximo, você vai ter a área ali de farmacologia, Pouca. caminhando junto. Assim, eu acho que é a área que talvez vocês mais se comuniquem. Mas quem fala Seja eles. geralmente é médico, não vai vir outro profissional. Geralmente é. Não, às vezes você tem aqueles representantes também farmacêuticos tá. que se envolvem tá, no dia a dia, mas eu acho que é com quem mais vocês talvez conversem. Sim. E eu acho que uma outra visão, assim, percepção que eu tenho tido sobre isso é que não há um ambiente que promova essa interação. Não é que você tenha uma indisponibilidade Das partes. Né? das partes, mas você vai São conversar ambientes onde? separados, exato. Você vai encontrar onde? Você conhece quem? Você conhece quem? Qual é o engenheiro mecânico que você vai sentar para conversar, para trocar uma ideia e criar o próximo capacete? Exato. Então, assim, a área de saúde, o médico, ele tem uma infinidade de informações e de problemas que ainda precisam de solução na área da saúde, e você tem uma série de outros profissionais que poderiam criar essas soluções. Exato. Só que eles não se conversam. Quando é que esses profissionais eles têm essa visão? Quando ou eles passam por esse problema ou algum familiar. Entendi. E aí isso acende uma luzinha do outro lado e diz, opa, deveria haver um jeito melhor de tratar isso. O médico ele está sempre muito focado na doença, Sim. na cura da doença. Então, o resto, digamos assim, né, todo o restante ele acaba ficando marginal. Sim. Não por escolha, mas por necessidade. Por assim, olha, meu foco é esse aqui. Eu concordo que seria maravilhoso que no processo de quimioterapia a gente pudesse trabalhar também a autoestima do paciente. Mas a minha prioridade é trabalhar a saúde dele. Sim. Então, eu acho que isso também sempre serve como uma barreira que dificulta um pouco. Para você não pensar em outro passo. Sabe? Porque, e veja, talvez isso seja bom. Acho que o que a gente mais quer do médico é que ele esteja preocupado em resolver o problema da doença. Você mencionou por alto assim, a palavra da ética. Ética e empreendimento em saúde sempre vai haver convergência e divergência. Sim. Porque tem vários stakeholders envolvidos. Quando a gente olha para a natureza da medicina, a natureza da medicina ela está voltada a você fazer o melhor para trabalhar a cura daquele paciente. Certo? É o melhor em termos de saúde. Quando você olha para negócio, a natureza do negócio está em você gerar lucro, né? E riqueza em cima de alguma criação que você tenha. Sim. Então, essas coisas, não é que elas não conversem, elas conversam. Passa primeiro por uma desmistificação. Não é porque eu tenho uma solução de impacto que eu não posso ter lucratividade em cima dela. Certo? Uma coisa é você ter lucratividade, a outra coisa é você abusar do que você está criando e você ser antiético com o seu paciente ou com seus outros stakeholders. Entendi. Então, digamos que seja uma caminhada que precisa de muito equilíbrio. Delicada, né? Muito delicada. Como a gente já viu vários documentários com sérios problemas e faz parte, né? O que vem né? primeiro, né? Então, assim, ao mesmo tempo, se você tem um empreendedor que a saúde e a medicina vem primeiro, ele vai ser questionado pelos stakeholders do negócio. Sim. Porque vai dizer que a conta não fecha, que o dinheiro está indo para o ralo, que o negócio não se sustenta e tal. E se você tiver um foco no negócio, no business, você pode negligenciar a área da saúde. Teve um documentário recente, deve ter uns 3 anos, na Netflix, falando da crise de opioides nos Estados Unidos. E aí eles fazem pela ótica de um medicamento. Logicamente que não é só que não é o único medicamento, não é o único opioide, não é o único país que utiliza opioide e tal, né? Mas tudo bem, mas não é o foco muito do documentário. Mas ele mostra exatamente como esses limites eles se perderam. Exato. Né? Como chegou uma hora que a visão de negócios passou por cima da ética e do respeito ao próximo com muita voracidade. Só que se você escuta o lado dos executivos que estão ali, o que eles estão dizendo é, olha, se eu não fizer isso, a gente quebra. São números, né? São números. E número é muito frio. Não tem como enrolar. A planilha de Excel cabe tudo, mas a realidade é a realidade. É diferente. Uma hora ela bate a porta.
entrando nesse aspecto, assim, falando especificamente da área de saúde, realmente a gente foca demais na cura, né, no tratamento. Nós somos treinados para isso, mas, por outro lado, eu não vou invalidar o fato que a gente tem muitas dores do dia a dia e levam a inúmeros questionamentos. E, de novo, a gente não tem um ambiente adequado para trocar ideia com quem talvez pudesse nos ajudar. A gente teve uma revolução, que eu considero uma revolução no sistema financeiro, as fintechs, eu acho que passou por isso. Eram as dores das filas do banco, as dores do crédito e tantas outras que vieram e foram amenizadas e evoluíram tanto com as fintechs. Você acha que a gente está nesse momento em relação às health techs, ao sistema de saúde? A gente está no início desse movimento, dessa interação? Eu acho que há um movimento muito grande da digitalização De um modo e geral, da né? transformação digital do segmento de saúde. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde, um dos direcionamentos deles é relacionado à digitalização da saúde. É a integração dos dados. É você poder, por exemplo, o dado do paciente ser dele. Para onde ele for, ele poder levar isso para o médico com quem ele escolher, né, conversar e fazer seu tratamento. É você poder ter telemedicina, você fazer um acompanhamento de forma remota. Eu estava observando um empreendimento no Quênia. No Quênia. Que aí a gente tem alguns países que vão trabalhar muito o que a gente chama de inovação frugal, né? Que é aquela inovação minimamente necessária para você resolver um problema naquela região. E aí essa solução que eles trabalham é um sistema de mensagens automáticas o foco deles principais eram em mães grávidas, para você poder fazer um acompanhamento pré-natal daquelas mães, fazendo uso de SMS e acompanhamento com algumas pessoas, né, clínicos locais, para fazer as ultrassons e enviar para esses médicos distantes. Porque o ultrassom é um aparelho que você, a depender, você consegue fazer de uma forma mais Simples, mais né? simples. Não invasiva. A mesma coisa um eletrocardiograma Isso. também, você consegue fazer Mas isso. precisa interpretar, por isso que precisa A questão é a interpretação e aí entra a telemedicina. Entendi. Né? Você pode ter casos graves cirúrgicos onde você já tem um médico numa região e noutra, participando simultaneamente de uma cirurgia em um paciente. Então, o que a gente está vendo muito é o uso da tecnologia para facilitar e aprimorar o que a gente tem olhando para acesso à saúde. Esse é um dos pilares que eu tenho visto muito, é o acesso. O outro pilar, além do acesso, que é essa democratização, aí eu olho que é a parte de dados. Quanto mais dados você consegue interpretar num curto espaço de tempo, talvez mais outputs você tenha ali do outro lado para ajudar outros profissionais de saúde. Então, imagine que na sua área de atuação você... Não sei, quantos pacientes você vê no dia? Diferentes? Depende. Se é sistema único, é bem mais. Vamos lá. Sistema único, se eu passar o dia todo, dá 30 doentes. 30 pacientes num dia. Certo? Quantos anos já de profissão? Pergunta difícil. 24 anos de profissão. 24 anos de profissão. Então, imagina um médico que está começando agora e que também pode dar de cara com o resultado de exame. Semelhante ao que você viu em 30 pacientes. A quantidade de pacientes que você teve a oportunidade de examinar, de acompanhar, diagnosticar e curar é infinitamente maior alguém que está começando agora. Mas por que esse conhecimento que está com você deve ser limitado? Precisa ser compartilhado. Então, quando a gente fala de grandes dados, do Big Data, a gente está falando muito disso também, de você poder, num outro espaço, em termos de tecnologia, concentrar esses dados, tratar esses dados, interpretá-los de forma e tecnológica e poder ter uma saída ali do outro lado que vai trazer informação para outra pessoa. Então, a gente já tem um avanço sobre isso com relação a diagnósticos, principalmente acho que para o câncer, a gente já tem visto muita coisa. Né? Então, eu acho que esse é um outro caminho de evolução que a gente tem visto. Então, para mim, isso e integração. São os três. É acesso, integração e dados. O Big Data, você acha que o impacto vai ser geral, assim, a gente vai conseguir, a partir disso, identificar início de epidemias, por exemplo, diagnosticar novos fatores de risco? Acredito que sim, a gente está trabalhando. Eu vi já, tem uma empresa aqui de Recife, tem outra empresa também de fora, eu vou lembrar o nome.
mas que estão trabalhando, por exemplo, para a identificação de epidemias. Sim. Então, tem uma que ele cria, essa outra eu acho que é de Porto Velho, em algum outro lugar no Brasil, não é de Recife. Mas eles criam eles chamam do Aedes aegypti do bem, Sim. que é para identificar, entender o comportamento do mosquito, para entender como é que ele vai se espalhar, como é que a doença se espalha para você prevenir uma nova epidemia. Aí a gente está falando de mais um pilar, que é a parte de biotecnologia. Entendi. Então, tem muita coisa interessante caminhando junto, e isso tudo vai gerar dados. E para interpretar dados, você precisa de inteligência artificial, de machine learning, você usa visão computacional, Sim. que uma coisa é você interpretar dados que são linguísticos. Então, é a leitura dos textos e tal. A outra coisa é você interpretar as imagens. Sim, sim, sim. Né? Então, você vê várias imagens e, dali, identificar parâmetros que estejam se repetindo para que você possa usar um diagnóstico de uma doença que hoje você demora mais tempo para diagnosticar, Exato. por exemplo. Então, a gente vê avanços na área da saúde com essa maturidade da tecnologia. Sim. Eu acho que o fato da tecnologia ela estar muito mais difundida, você tem ela invadindo a área da saúde por várias linhas, sem ser a que antes você tinha só que era relacionada muito aos exames, Isso. que era o maquinário e tal. E você tem uma mudança de comportamento do paciente. Sim, sim, sim. Então, o paciente ele chega aqui, ele já olhou o Google inteiro. Já estudou. Né? Já estudou, né? Já leu artigo ou já leu os fóruns Não é do mais Google. o Google, é o ChatGPT. É o ChatGPT agora. Ou seja, então, o paciente ele também está mudando a forma dele Sim. de se relacionar e de entender a sua própria saúde. Então, ele começa a demandar isso do médico. Eu vi dia desse minha mãe. Minha mãe vai fazer 70 anos esse ano. E a manhã reclamando, dizendo que tinha trocado de médico. Um médico específico, uma área específica. Eu disse, oxe, de manhã, mas porque tu trocou? A gente gostava tanto, né, desse outro médico e tal. Aí ela fez, minha filha, mas é porque ele não consegue me passar a receita digital. Essa outra médica me passar a receita digital é muito mais prática, Juliana. Toda vez eu vou ter que ir no consultório para buscar. Essa de bicho, ela que é aposentada. Está reclamando da falta de tempo de ir para o consultório buscar. Então, você vê como esse Pequenas movimento mudanças mudam tudo. muda o comportamento do consumidor da gente. E a gente precisa acompanhar isso de uma forma ou de outra. Né? Então, acho que os médicos que abraçarem a inovação neste sentido, porque eu acho que a parte da inovação na medicina em si, isso acho que eu entendo que sempre foi, já está no DNA. Acho que a pesquisa já está no DNA, a leitura já está no DNA. Isso tudo acho que já compõe um bom profissional da área de saúde. Se você consegue atrelar isso às novas tecnologias e à expertise de outros profissionais, veja, se o seu propósito é ajudar pessoas, você só vai conseguir ajudar mais gente. Isso. E talvez ajudar melhor quem você já ajude. Então, não estou vendo nenhuma perda aí. Estou vendo ganho para todo mundo. É interessante, porque você fala isso e a inovação está no DNA da medicina, é verdade. Mas, sendo sincero, eu acho que a gente é mais passageiro dessa inovação do que o motorista dessa inovação. Quando eu converso isso do ponto de vista nacional, tá? É como se a gente não tivesse a habilidade de fazer a inovação. Não, a gente não vai fazer porque alguém lá fora vai fazer e vai fazer melhor e a gente vai consumir o que vem lá de fora. Esse complexo é verdadeiro, essa diferença por toda a estrutura que existe de pesquisa, as instituições, universidades, ou não? Você quer empreender, quer inovar, tem caminho, como é isso? Eu acho que esse é um estigma que a gente tem de forma transversal. Né? Uma das coisas que eu tenho trabalhado muito, inclusive em organizações, as pessoas dentro de empresas, por exemplo, acham que não são elas que inovam. A gente teve um trabalho muito forte da mídia dos últimos anos de mostrar aquele empreendedor como um cara individual que criou um negócio único, tal, enfurnado numa garagem, geralmente nos Estados Unidos, Sim. Geralmente ele é homem, geralmente ele é branco, geralmente ele já vem de um padrão ali Se brincar, nasceu na Califórnia, né? Se brincar, nasceu na Califórnia. Então, assim, você olha para aquilo e você diz, não sou eu, então. Eu vou esperar ele criar, certo? Exatamente. Por que eu vou criar? Com certeza tem alguém numa garagem lá criando. Isso. E aí a gente começa a estudar, teve uma pesquisa da Universidade de Wharton, que eles fizeram junto com uma consultoria americana chamada OutThinker, e saiu uma reportagem no Valor Econômico em 2021, logo no iniciozinho ali, no meio da pandemia. E eles pegaram as 30 maiores inovações das 3 últimas décadas.
E aí você tem sequenciamento de DNA, Sim. você tem stent cardíaco, por exemplo, você tem internet, você tem diversas inovações. Impacto São as gigante. maiores inovações do mundo, sim. 70% delas vieram de pessoas como eu e você. Sim. Gente que está no dia a dia do problema. Entendi. Porque essas pessoas é quem efetivamente entendem o problema para poder oferecer uma solução. Quando a gente fala de inovação, empreendimento e criatividade, ideias, essas palavras elas às vezes se misturam um Sim. pouco, mas cada uma tem um papel importante. E elas têm uma ordem meio de acontecer. Se você olhar, a parte da criatividade ela é fundamental. Você precisa ter você precisa ser uma pessoa que você se permita ser criativo. Sim. Se permita olhar para um problema e dizer, poxa, será que podia ser diferente? Só se perguntar, trabalhar com as hipóteses. Será que todo paciente que faz quimioterapia precisaria realmente incorrer no risco de perder os cabelos? Sim. Por exemplo, Isso. se você se fizer essa pergunta, você já está partindo por uma abordagem de perguntas. Isso já é um exercício de criatividade. Isso é a primeira coisa que a gente pode fazer. Daí, você pensar nessa criatividade, entender o problema. Pensou na criatividade aqui, cria uma solução para ela, é quando você começa a pensar em inovação. Só que se você não fizer nada com isso, a gente chama de Morre professor ali. Pardal. Isso. Super inventivo, maravilhoso, uma prateleira cheia de invenção. Cheio de papéis. Cheio de papel, não serve para ninguém, ninguém consegue aplicar isso no dia a dia. Então, quando você consegue pegar o seu lado empreendedor com a sua criatividade, juntar isso para criar alguma coisa que vai mudar o hoje para o amanhã, você está aplicando inovação. Entendi. Independente do nível que ela tenha. Ela pode ser uma inovação frugal, pode ser uma coisa pequenina, uma mudança, como a gente olha, vê muito na África, na Índia, por questões de saúde, principalmente, né, e dificuldades de logística e pobreza. Como ela pode ser uma inovação mais incremental, que você está olhando muito para otimização, melhorias, ou como você pode chegar numa inovação que vai ser muito mais transformacional, né, e realmente mudar a perspectiva. Disruptiva, né? E ser disruptiva e ver uma coisa que você realmente não enxergava antes. Outra dificuldade que a gente vê, alguns amigos que entram nesse mundo da inovação, é a dificuldade dos processos, né? Dos processos e do fomento. Então, para chegar no produto mínimo viável ou para ter todo o suporte que você precisa para o desenvolvimento dessas ideias, a gente, trabalhando como trabalha na área da saúde, às vezes a gente não consegue. Uhum. Quais seriam os caminhos? Existem caminhos, assim, as instituições Vários. fora parece dar mais suporte nesse sentido do que aqui, ou a gente não conhece o que Não, temos tem muita aqui? coisa aqui, tem muita coisa aqui já, doutor Mário. Veja, eu passei uma época fazendo uma avaliação de propostas de negócio para receberem investimentos. Faço isso ainda também hoje no César, até ano passado eu fazia, mas eu digo de outras instituições, certo? E o que a gente via é que era tudo PowerPoint, não tinha sustentação. Sim. E aí as pessoas chegavam para pedir um recurso, mas não sabiam, então, você vai aplicar o recurso como? De que Não, é jeito? para desenvolver isso aqui. Certo, não vai custar isso mesmo? Como é que você sabe? Sim. Ah, não, é para comercial, para área comercial. Sim. Então, assim, eram muito frouxos. Os planos de Frágeis, negócio né, eram frágeis. Você não tinha sustentação. Sim. Então, você tem os recursos e vocês têm um desafio muito grande, que aí eu vejo muito da área de saúde, que é o tempo. Sim. Certo? Então, assim, se você chega para mim com um projeto, uma proposta de negócio, que eu posso entrar como investidora, e eu vou olhar e vou dizer, tá certo, doutor Mari, como é que vai ser seu tempo aí para você dedicar a isso? Sim. Você 2 horas no domingo? Não vai. Não vai andar, cara. Não vai. Então, assim, você já atua numa área que tem muita demanda também, mas como muita gente que empreende, Sim. por isso que muita gente que empreende é aquela história, chega um momento e você vai ter que Tem que chavear. escolher. E eu acho que esse é um desafio grande de quem empreende na área da saúde. Porque geralmente quem vai para a área da saúde vai pela paixão pela saúde. Sim. Não necessariamente pela paixão pelo empreendedorismo. Exato. E aí você deixa de cuidar de uma paixão sua para viver um negócio. Se isso também não for um drive muito grande, não faz sentido. Entendi. É melhor que você trabalhe contribuindo com a solução de alguém. Seja um sócio, seja você um investidor, do que seja você aquele empreendedor no dia a dia. Porque se você for empreender ali no dia a dia pesado, dificilmente você vai conseguir conciliar isso com o escritório, com o consultório. Você vai reduzir os atendimentos, então vai muito também do desejo.
Sim. Você tem os dois caminhos. Eu conheço pessoas que vieram da área de saúde e que hoje trabalham exclusivamente como gestores, né? Gestores da saúde. Sim. Então, vai muito do desejo de cada um. Mas de fomento, a gente tem fomento público, a gente tem fomento privado, a gente tem fomento filantrópico, né? Que seria fundo perdido. Então, você tem financiamento com juros baixos, você tem várias formas e investimento para estágios diferentes do negócio. Entendi. Se você tem um negócio numa fase muito inicial, você mesmo pode fazer esse investimento, ou o que a gente chama do FFF, Family, Friends and Fools, né? Que é a família, Gostei amigos e do 3 tolos. Fs. Você diz que porque você entra numa fase de tanto risco, Só family mesmo. que só Family, Friends and Fools para realmente entrar contigo botar uma nessa. grana ali. Mas se você está criando um negócio novo e que às vezes o investimento é muito pequeno, a primeira coisa que o investidor vai lhe perguntar vai dizer, sim, por que tu não botou no teu bolso? Porque você não botou a Por que pele não no vendesse jogo, teu né? carro? Por que não vendesse teu carro? Se tu acredita tanto, você acredita tanto no negócio, sei lá, chutando números aqui, você acredita tanto no negócio, para validar isso, é 100 mil reais, tu dirige um carro 250, vende teu carro, pô. Não dá pra pagar isso aqui, né? Tu paga e sobra. Compra um carro mais barato que tu testa teu negócio. Então, assim, o investidor, ele olha muito O perfil, a capacidade do empreendedor e o perfil desse empreendedor de efetivamente ter o skin in the game, que a gente chama. Porque no final do dia vai fazer o negócio dar certo, não é a ideia só, não. É o trabalho. É o trabalho. É aquele perfil, é aquele executivo, é aquela equipe. Então, se você tem um cara que ele não está colocando o sangue dele no início, o investidor ele já ora desconfiado. O investidor ele tende a gostar muito de investir em negócio que a gente chama de bootstrapping. Bootstrapping é aquela fitinha aqui atrás da bota. Sim. Você puxa, sobe, você sobe o seu próprio tênis. Entendi. Que quer dizer o quê? Que você tira o negócio do chão sozinho, de forma orgânica. Você diz, Juliana, mas se eu fiz isso, para que eu preciso de investidor? Para escalar, para crescer. Crescer de forma orgânica leva muito mais tempo. Né? Que toda vez sobra o dinheirinho, investe, sobra o dinheirinho, investe. Vai levar anos e anos. Então, quando você tem uma coisa, você quer acelerar, você chega junto do investidor. É a hora do investidor. É a hora do investidor. Mas na parte da gente, assim, todas, mas na gente tem a criação, tem a validação, e depois tem essa segunda fase, que eu acho que é a parte do crescimento. Você experimenta antes de escalar. A gente fala muito da validação, né? Você vai criar, validar e escala. Mas da validação para a escala... É devagarzinho. Veja, não necessariamente é devagar, mas tem um abismo aí. Tá. Porque você está falando de consumidores, de pessoas que vão ter que aderir àquela solução. E isso não vai ser, não é geralmente da noite para o dia, você leva um tempo. Você pode acelerar isso? Pode, por isso que às vezes entra o investimento. Sim. Você validou a solução, o investidor ele fez, opa, Isso aqui cabe. isso aqui faz sentido. Se eu botar um dinheiro aqui, isso vai dar um jato. Entendi. Se eu esperar ele crescer sozinho, vai levar 5 anos. Se eu fizer uma injeção de capital aqui, ele voa. Fazer uma alusão aqui é uma coisa que a gente vivenciou para ajudar todo mundo também a chegar na mesma página. Lembra quando chegou aqui em 99 táxis em Recife? Acho que lá deve ter uns mais de 10 anos aí. Fácil, 10, 12 anos. Isso. E aí quando chegou, quase ninguém conhecia. Sim. E tinha uma série de promoções, cupons. A Johnny Walker patrocinava muitos cupons. Aí você saía para jantar, para uma noite, para qualquer coisa, você usava o cupomzinho ali da Johnny Walker. Voltava tranquilo. E ele voltava tranquilo. Então você praticamente ali só pagava a tua ida. Tinha uma economia grande. Veja, esse dinheiro, ele não estava saindo do seu bolso. Sim. Ele não estava saindo do bolso do motorista. Sim. O motorista recebia. Ele saía do bolso de alguém. Sim. Nesse caso específico, ele saía do bolso de uma empresa que queria fazer propaganda, com a Johnny Walker, mas ele também saía do bolso da 99. Sim. Por quê? Porque o que a 99 precisava era aumentar a base de clientes. Sim. Quanto mais clientes ele trouxesse para a 99, mais rápido possível, quando chegasse um concorrente, mais difícil da pessoa migrar. Entrar. Então, isso é o que a gente chama da velocidade do first mover. Sim. Se você é o primeiro naquilo, acelere. Se a barreira de inovação for baixa, for fácil de copiar, acelere. Porque senão... Sabe por quê? Porque aí quando chegar alguém com um negócio semelhante para o seu, ele vai olhar e vai dizer, rapaz, é mais barato eu comprar a empresa dele. Entendi. Do que começar do zero. Que foi o que aconteceu com a 99. Então, assim, esse é um movimento que você precisa fazer e é quando os investidores entram.
Porque você precisa financiar esse crescimento. Entendi. Então, esses anos, ele não estava tendo lucratividade. Nessa época, ele não estava ganhando dinheiro. Matematicamente, a conta não fecha. Isso. É uma Ele fase de estava investimento. investindo. É uma fase de investimento. E aí ele faz o quê? Traz um parceiro para investir junto com ele. Entendi. E, ó, em troca disso, eu faço o quê? Eu falo teu nome. O cupom é no teu nome. Então, você consegue que aquele parceiro faça um racha nessa sua conta de investimento. Porque você ganha. Porque o usuário, ele é seu. É. Ele não é da Johnny Walker. Ele é da 99. Mas a Johnny Walker estava ali divulgando o nome dela para meio mundo de gente. Então, essas estratégias de negócio, elas acontecem para você crescer de forma mais rápida. Entendi. Nesse sentido desse investidor, tem um ponto também de não ser só o dinheiro, né? Tem um ponto que assim, estou querendo entrar mais na questão da necessidade, eventualmente, do nível de maturidade desse empreendedor, da mentoria, ou, sei lá, Smart money, né? Participar de incubação. Como é isso, assim? Veja, a gente tem alguns momentos. A incubação, hoje em dia, ela tem acontecido pouco, porque as empresas que faziam muita incubação perceberam que não tinha tanto retorno assim. Às vezes você faz isso mais por investimento. Era uma estratégia que a gente dizia que era muito spray and pray. Sim. Você disseminava tudo que era canto, para ver se uma ou outra dava certo ali, aí você tinha um retorno. Mas a incubação em si, ela serve muito para uma etapa onde você tem muitos serviços compartilhados. Então, você tem um serviço de contabilidade compartilhado, você tem um serviço de internet compartilhado, você tem um serviço jurídico compartilhado, para lhe ajudar a meio que sair ali do zero. Diluir o preço, na verdade. Você diluir o custo que você tem para você conseguir provar ali o teu negócio. Depois disso, você começa a ter o que a gente chama de pré-aceleração e aceleração. Que aí e também tem mentoria, certo? Na incubação. Que aí é uma hora que vai entrar muita mentoria e tal. Mas eu gosto muito de chamar a atenção porque a gente fala do smart money. Sim. Então, se você vai trazer um investidor, traga alguém que seja mais do que grana. Sim. Porque imagina que você quer criar uma solução que tenha a ver com logística. Vai utilizar muito logística. Traz um investidor que entende logística. Você provavelmente não entende logística. Não é a sua praia. Então, traz alguém que vai te complementar em termos de rede, contatos e experiência. Certo? Porque se você só trouxer mais do mesmo, não tem diversidade na mesa. Então, esse smart money ajuda. Você ter contato com... Imagina você está empreendendo uma solução que ela deve ser utilizada pelo plano de saúde. Sim. Certo? E aí tem um investidor ali que é um cara que já foi diretor de uma empresa de plano de saúde. Pô, isso é o smart money. Isso é o smart money. Certo? Ele quer contribuir. E geralmente esses investidores, que aí são mais pessoa física, que são os investidores anjo, eles têm esse interesse de contribuição. Entendi. Aí você tem que fazer um contratinho, limitar a atuação. Combinado não sai caro. Entendi. Certo? Sempre que você fizer um contrato de entrada, já pensa considera na saída. Sempre. Entendi. Entrou desse jeito, como é que ele sai? Acorde isso com ele, porque na hora que está tudo bem é mais fácil. Eu já vi negócio quebrar, porque o investidor anjo, eles precisavam receber uma outra rodada de investimento, e o investidor anjo não aceitava o preço que eles botaram. Não aceitava, queria mais, quebrou. Saiu do mercado. E estava voando, assim, o negócio saiu do mercado, porque o investidor hoje bateu o pé e disse, não estava previsto. E foi assim, tipo, prefiro perder o negócio do que vender por esse preço. Só que o investidor, ele tinha outros investimentos. Os empreendedores só tinham aquele. E não, para esses empreendedores a dor foi muito maior. O investidor, ele perdeu, sei lá, 50 mil reais que ele botou na fundação, lá atrás. Para os empreendedores, eles jogaram fora anos. Isso. De dedicação, paixão, trabalho. Daí do que eles estavam vislumbrando fazer. Então, sempre que fizer um acordo de entrada, já faça um acordo de saída. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Nos Estados Unidos é muito comum a gente ouvir o capital de risco, né? O venture capital. No Brasil, a gente não ouve muito isso. É uma questão legal. Não, mas a gente tem também, são estágios. É porque o venture capital, ele é porque o capital de risco, ele tem várias formas dele estar envolvido. Se você abrir um slide, ele fala só sobre linhas de investimento, e ele parece super poluído. Sim. Porque tem vários estágios diferentes, instituições diferentes. Quando você faz um venture capital, você pode ter esse recurso, ele pode vir de uma empresa,
Então, por exemplo, você conhece o Zé Delivery? Sim. Não sei se você sabe, mas o Zé Delivery, ele surgiu dentro da Ambev. Não, sabia não. Pois é, então assim, ele foi uma criação em programa de desenvolvimento de soluções da Ambev. E ele virou uma empresa à parte. Sim. Então, assim, esse também é um capital de risco que é o da empresa. Tá. Porque senão, se a empresa, se a Ambev, ela mesma não cria, alguém vai criar e vai tomar uma fatia do mercado dela. Entendi. Então, você pode botar seu recurso. O próprio César faz isso. A gente tem uma linha de investimento só para investir em startup. Então, esse é um dinheiro de venture, que é você tem da empresa, é um venture capitalist também. Você tem empresas que trabalham com venture, que elas simplesmente coletam recursos de investidores, montam um fundo, e aí ela vai diluir o risco. Porque você tem a opção, imagina que você quer entrar com 100 mil reais para investir na startup de um amigo seu. Isso é uma coisa. A outra coisa é você dizer, não, eu quero dar 100 mil reais para entrar num bet De 10 de empresas. 10 empresas junto com a BR Angels. Você está diluindo o seu risco. Sim. Está diluindo o seu ganho? Com certeza. Com certeza. Mas você está diluindo o seu risco. Então, a gente tem isso sim no Brasil. Sim. Tem uma série de empresas de venture capital que fazem investimentos. Série. E valores altíssimos. Tá? Nos Estados Unidos. Tem também, inclusive, elas têm empresas americanas que são sócios de empresas aqui, na Europa. É tudo, os investidores, eles tendem a não ficar limitados a um único país. Entendi. Esses investidores que estão falando, a gente está falando de aporte muito grande. Capilaridade mundial, né? Capilaridade Só atrás de mundial. oportunidades. E eles entram e saem muito rápido. Entendi. O investidor anjo, ele entra e ele não tem muita data para sair. Geralmente ele vai sendo diluído, porque cada vez que entra alguém novo, o percentual que você tem da empresa vai diminuindo. Entendi. Diminuindo. Quando chega um investidor nessa fase já mais série A, que a gente chama, série A, série B, ele entra com um plano muito claro de saída. Ele já sabe o que ele quer. Ele já sabe o que ele quer e ele quer triplicar o que ele botou em 3 anos, 4 anos. É muito sangrento, a gente diz, essa entrada. Porque ele vai com muito olho no financeiro, nos números. Então, assim, otimizar, redução de custo, ele vai muito olhando isso. Fazer crescer. Fazer crescer. E aí, imagina um negócio de saúde, onde você está você todo tem cuidado lá com o paciente e produto. tudo, e aí vai chegar alguém mais sanguinário, digamos assim. Mas não é porque chegou alguém sanguinário que vai perder aquela qualidade, não. Mas ele vai lhe cobrar coisas que talvez você antes não tivesse priorizando. Por isso que sempre há um conflito. Mas isso na área da saúde leva muito ao 880 ou dá muito certo ou dá muito errado? Bom, eu acho que você tem um pouquinho de cada coisa. Eu acho que você tem o que dá muito certo, você tem o que dá muito errado, e você tem o dia a dia. A grande parte hoje que a gente tem dos negócios de saúde começaram por alguém empreendendo, e hoje você já tem uma série de investidores e de stakeholders. Algumas empresas já se tornaram públicas e continuam operando no ramo da saúde. Entendi. E é o que você tem para poder garantir também a ética. Chega um agente regulador para poder garantir que está acontecendo da forma que deveria e priorizando o cuidado ao paciente. Entendi. Quando você está começando ainda na fase inicial, você não vai estar tão regulado. Quanto mais aquele bolo cresce, mais gente vai ter para administrá-lo e trazer governança para ele. Entendi. Que é importante, eu acho, para todo mundo envolvido. Ah, com certeza. Ju, vamos trocar aqui um pouquinho de assunto, mas é um assunto que também é mega recorrente e eu não poderia deixar de conversar contigo. Na verdade, são três conjuntos aí. Empreendedorismo, inteligência artificial e a área de saúde. A gente teve já conversa sobre há mais de 20 anos, mas o boom do ano passado para agora foi gigantesco. Deixa eu te perguntar, a gente está no momento de efeito manada ou vem coisa boa por aí pela frente? Não, vem coisa boa por aí. Eu acho que a gente está em efeito manada, às vezes, da solução, não da tecnologia. Tá. Né? Mas é aquele efeito manada de tudo a gente quer criar meio que um chat GPT chat GPT da saúde, um chat GPT do esporte, um chat GPT... Blá, blá, blá. O efeito manada, às vezes, ele vai mais ou menos nisso. É querer usar a tecnologia da mesma forma para tudo. Né? Como se fosse uma panaceia, e não necessariamente um passe isso. de mágica, né? Não é. O que você vai ter é uma tecnologia emergente, que agora tem uma maturidade maior para ter tantos atores envolvidos. Sim. Isso é o que muda. Sim. E você pode criar uma solução usando uma outra solução que usa a inteligência artificial. Você pode ter uma solução plugada no chat GPT. Sim. Por exemplo, você não vai criar o seu próprio. Então, tem isso também. Eu acho que vem muita coisa interessante por aí. E tem uma coisa que a gente não pode esquecer, que é de cibersegurança. Sim. A gente está falando de dados extremamente sensíveis.
IA, ela tá uma coisa na moda agora, certo? Sim. Mas cibersegurança é uma coisa que, quanto mais digital a gente fica, mais cibersegurança a gente vai precisar trabalhar. Eu peguei um dado que eu queria trazer para você, que a gente tem breach, né, quebra de sigilo de dado de paciente, de quase 400 milhões de pacientes nos últimos 10 Caramba. anos. É muita coisa. Muita gente, muitos É dados. muita gente sendo exposta. Então, assim, a cibersegurança, E pode ser usado para o mal, inclusive. Né? demais. A cibersegurança ela vai precisar continuar crescendo. Porque tudo que você criar de solução que utilize conectividade Tá exposto. precisa estar protegido porque está exposto. E aí, você trabalha com dado, quer dado mais sensível do que saúde? Não. Então, assim, qualquer exposição é uma liability imensa de uma punição legal, porque você teve dados de pacientes expostos. E às vezes a gente se empolga só com um pedaço da solução tecnológica e Sim. esquece de outra. Sim, sim, sim. A gente precisa estar. A governança de dados precisa estar muito forte. E como é que eu vou proteger a minha digitalização? Tudo meu que está online precisa estar protegido. Se você tem uma teleconsulta com um paciente e um hacker invade, Pode usar aquilo do jeito que ele quiser. ele faz o que ele quiser. Imagina com imagem, com tudo. Então, assim, Exposição, né? exposição da pessoa, pode trabalhar aquilo para fazer extorsão. Isso. Então, tem uma coisa que a gente chama muito do que acontece no mundo digital, que é o sequestro de dados, que é o ransomware. Então, ele pode chegar lá e fazer um sequestro da tua base de dados todinha. Sim. E aí? Como é que faz? Como é que vai pegar de volta? Não pega de volta. Provavelmente não. Ou vai desembolsar uma grana imensa. Teve uma empresa que eu conheço, que eu não posso citar o nome, eles tiveram, europeia essa empresa, eles tiveram uma invasão gigante, pediram um resgate absurdo, eles se negaram a pagar o resgate, perderam todos os dados e criaram do zero. Foi uma escolha de não ceder. Mas veja, às vezes você está empreendendo numa área ali de saúde e tal, você não imagina que isso vai acontecer com você. Sim. Jamais. A gente teve isso na educação. Quando a gente migrou para as aulas online na pandemia, Sim. a gente tinha aula hackeada. Vendida. Faz o Vendida que só quiser, não, né? o pessoal invadia. Você estava lá dando uma aula no Zoom, Aparecia alguém do nada. aparecia alguém do nada, fazia como se fosse uma pichação digital, colocava suástica no meio da tela. Então, assim, eram coisas muito sérias. Bizarro. E veja, às vezes era só pelo bel prazer de invadir aquilo, certo? Certo. Outra forma seria pegar aquele conteúdo, gravar e disseminar. Entendeu? Então, assim, Afetar monetizar o criador do do conteúdo. criador do conteúdo. Então, assim, cibersegurança, eu acho que a gente está muito atento à inteligência artificial enquanto solução, eu acho isso ótimo, mas a gente não pode esquecer da segurança dos dados, Entendi. tá? Porque isso trabalha junto. E inteligência artificial, ela não funciona sozinha. Né? Você está falando de Precisa de- machine learning, você está falando de visão computacional de novo, você está falando de modelos de linguagem, você está falando de tudo isso para você poder que a inteligência artificial ela haja. Sim. Né? Você não tem uma pílula de inteligência artificial. Isso. Né? Você tem mais dados para analisar. Você constrói. Você vai construir isso. E aí a inteligência artificial vai trabalhar em cima desses dados. Você pode trabalhar com dados públicos, o que o ChatGPT faz, ou com dados privados. Me dá as soluções. Dar soluções. Você pode criar isso para dentro de casa. Como é que você vê esse aspecto na área da saúde daqui a 5 anos? Eu acho que a gente vai ter um chat GPT da saúde, no sentido, acho que já tem uma startup fazendo isso, que é você ter uma empresa para quem você perguntar dos teus sintomas, né, para você poder tentar se autodiagnosticar antes de ir ao médico, porque você ainda não tem acesso ao tratamento. Sim. Então, essa blindagem ao tratamento ajuda muito, porque você não imagina. É. Com que você tem hoje de acesso à informação, as pessoas se automedicando, É. que já tem, mas se automedicando com relação a doenças mais sérias. Exato. Né? Então, ainda bem que a gente continua tendo essa barreira. Eu acho que a gente ainda vai sofrer bastante com exposição de dados, né? Porque eu acho que a gente ainda está aprendendo como fazer isso de uma forma mais segura. A gente faz muito isso na instituição que eu trabalho, mas tem muita gente começando a trabalhar com tecnologia agora. Sim.
Então, isso está vindo lá de trás. A gente diz que tem gente chegando da década de 90 agora. Acabou de montar um site. Pô, chegou na década de 90. A gente está em 2024, aí Já terminando. perdeu um tempinho. Já perdeu um tempo, está bem atrasado. Então, a gente tem uma corrida aí pelo ouro, né, da inteligência artificial. Mas o que eu estou vendo ainda nos próximos anos é muito mais uma integração, muito mais uma facilidade de comunicação para o próprio paciente. E espero, aí eu acho que vem um lado mais de um desejo, uma democratização maior da saúde mesmo, sabe? A menor custo? Não tenho certeza. Democratização eu confio, não sei se é a menor custo. Eu não sei se é menor custo, mas se a gente tiver soluções como essas, por exemplo, como a da Gluma, sim, é a menor Talvez sim, custo, né? talvez O sim. tratamento do câncer avançado é muito mais caro do que... Exatamente, do que você, porque assim, o próprio sistema de saúde vai preferir que as pessoas tenham uma luva dessas e utilizem ao invés de pagar um tratamento de câncer. Eu acho que a gente pode ter uma redução de custo para o atendimento de base, Sim. mas o tratamento em si ainda não vejo redução não, porque o tratamento ele evolui. Acho que as pessoas me questionam muito Surgem isso, coisas mas assim, novas, né? poxa, mas a tecnologia está ficando mais barata, por que o tratamento está ficando mais caro? Isso. É porque você tem tratamento que não tinha antes. Exato. O tratamento continua evoluindo, mas você faz coisas que não fazia. Você Com tem resultados melhores. com resultados melhores e ainda bem. É. Então, assim, eu não vejo uma redução de custo para o tratamento, mas talvez para essa primeiro, pelo menos o contato, eu acho que sim, acho que a gente podia trabalhar muito mais a prevenção. Eu gostaria muito de ver a tecnologia sendo mais utilizada para prevenção. Que também é uma possibilidade, né? Também é uma possibilidade. Ciência de dados. E a dança das cadeiras? Vai mudar muito a especialidade? Essa é a pergunta de 100 milhões de dólares. Não vamos ter patologistas, não vamos ter radiologistas, vamos ter inteligência artificial que vai acertar isso. Isso eles ficam loucos Nossa! quando a gente... E Não vai veja, ter cirurgião também, né? O robô vai não operar vai ter cirurgião, o robô opera sozinho. só. Veja, a inteligência artificial, ela bebe da inteligência humana. Tá. Né? Ela tem uma fonte onde ela precisa beber. Então, se você para de ter inventivos nisso, experiências nisso, ela vai ter sua própria limitação Entendi. também. Sim. E ela nunca vai ter a decisão moral. Sim. Na hora H de você, por exemplo, imagina você ter, eu vou citar um caso de paciente grávida, porque é onde você tem duas vidas ali, e você precisa tomar uma decisão do que você vai fazer. Essa decisão moral, você não tem como colocar ela na máquina. Entendi. Né? Você vai colocar na máquina programada uma decisão racional. Mas a moral está só com o ser humano. Né? Isso a gente não tem como não. Eu não vejo... A famosa empatia não tem jeito. Tem, não. Graças a Deus, né? E o tratamento, o cuidado. Eu lembro uma época quando minha avó foi diagnosticada com câncer há alguns anos, e eu tive um médico amigo da família que fez, Ju, o câncer dela não é nada muito crítico. Ele é muito padrão, era um câncer de intestino, bem inicial. E ele fez, Ju, é protocolo, Ju. O mais importante aqui é você ter um médico acessível e que vá atender ele e cuidar bem dela. Entendi. Porque o resto é protocolo. Então, assim, a gente escolheu a médica que cuidou dela pela humanidade, porque o resto era protocolo. Exato. Vai seguir a receita de O resto já bolo. vai seguir a receita de bolo, é igual para todo mundo. Exato. Então, eu acho que principalmente no momento de tamanha fragilidade, são doenças mais sérias, eu não vejo como você retirar a figura humana disso. Do jogo, né? Não vejo. Acho que a parte de diagnóstico ela pode avançar. Eu acho que talvez, não é que você tenha menos patologistas ou radiologistas, mas talvez você consiga ter mais resultados mais rápidos. Entendi. Se você utilizar coisas mais padrão. Mas você ainda vai precisar de alguém ali para bater o olho e dizer se aquilo está certo. Entendi. Do mesmo jeito que você às vezes tem um radiologista que faz o exame, escreve um laudo ali depois de um médico e ainda assim você vai no consultório e o médico quer olhar as imagens. Vai discutir, vai Às vezes ele não olha nem o discordar. laudo. É. Né? Ele vai para a imagem, depois ele olha o laudo para ver se ele concorda ou não. Isso. Mas ele vai para a imagem. Então eu acho, e a gente vai ter isso, a gente vai ter o médico olhando a imagem e discordando do que a máquina falou, Exato, certo? E aí a gente vai ter que ter uma decisão de confiança. Mas bem, o que eu vejo é a criação de novas profissões. Porque a gente vai precisar cada vez mais integrar essa tecnologia com o que a gente faz no nosso No dia a dia. dia, né? E aí a gente vai ter outras profissões sendo criadas. Vão surgir. Eu nunca vejo a tecnologia só como uma substituta de profissões. Eu até entendo que ela automatize algumas profissões, mas várias outras surgem. Exato. Então acho que um vem pelo outro. Vão fechar portas, mas vão abrir janelas. Os livros não acabaram, né? É. Com a leitura digital, então Com tudo. eu acho que não. Eu não vejo dessa forma, não. Principalmente em uma área
com tanta sensibilidade envolvida como a medicina. Eu realmente acho que só vai continuar crescendo, vai continuar tendo um impacto cada vez maior e vai ajudar sempre a humanizar o que a tecnologia vai trazer. Né? É Ju, isso. a gente está chegando aqui ao final do nosso podcast, a conversa foi maravilhosa. Foi massa. Vou te convidar muitas vezes, se não puder presencial, que você vai estar em Portugal, mas online. A gente é remoto, A gente tem gente. muita coisa para conversar, mas eu queria, para finalizar, você deixasse uma mensagem para o pessoal da área da saúde que quer entrar no mundo do empreendedorismo. O que é que você diria, assim? Qual seria... Nossa, vem que a água está quentinha, né? Não, vem que é legal, assim, acho que desmistificar isso. De que, poxa, todo mundo pode empreender, sim. E tem uma série de ferramentas hoje que podem ajudar você num processo de empreender. Mas empreenda com algo que você goste. Sim. Não empreenda porque você acha que isso aqui que está todo mundo fazendo, que vai dar certo, que é aquela história do efeito manada. Sim. Empreenda com uma coisa que você gosta. Se você é da área de saúde e seu sonho é ter um restaurante, olhe para isso. Sim. Não vá necessariamente empreender na área da saúde, certo? Olhe para o que você tem uma paixão. Porque quando você empreende, você vai fazer aquilo o tempo inteiro. Trabalha-se muito mais do que simplesmente você tiver horário de consultório. Sim. Porque você não para, o empreendimento ele não para. E tem instituições que estão aí para apoiar. Eu sei que eu estou aqui falando muito do meu nome, mas eu tenho uma instituição que eu represento com muito orgulho. E a gente trabalha também com profissionais de saúde. A gente gosta muito de ajudar a traduzir a linguagem da tecnologia. Sim. Né, para os outros profissionais. Então, procure instituições como o César, né, que podem ajudar nessa linguagem, nessa tradução, para que vocês possam sair um pouco mais dessa toca só da saúde e conversar e conhecer outros profissionais. Né, a gente tem um programa educacional, inclusive, que você participou, que é o IA para Médicos. Sim. E que a gente fez a César School em parceria com a Beneficência Portuguesa. Sim. Então, E foi ótimo. Que bom que você gostou e continua rodando. Eu já tenho gente em Portugal me pedindo para levar esse curso para lá. Sim. Então, assim, veja, tem ferramentas, se informe. Não precisa fazer uma grande especialização agora, não. Às vezes eu tenho gente que me pergunta, Ju, eu quero empreender, será que eu tenho que seguir, fazer um MBA disso? Calma. Devagar. Né? Vamos devagar, vamos ver onde é que está teu calo. Aí a gente diz assim, ó, realmente você precisa melhorar aqui. Não, mas será que eu não preciso fazer alguma coisa de contabilidade? Pode só contratar um contabilista, não resolve, não. Então, assim, você não vai resolver tudo. Né? Escolhe um pedaço do problema para você resolver. Se junte a pessoas que vão lhe complementar. Isso é importante. Que vão lhe complementar. E aí o resto é dia a dia. Seguir, batalhar e vencer. Resiliência. Porque, assim, essa história de que as coisas falham, ninguém tem meta de falha. Sim. Ninguém tem meta de erro. Mas essa história de falhar, é só você saber que falha para você sair rápido. Falha rápido que você sai rápido. Então, não fica tentando forçar uma solução ou forçar. A gente vê muito tentativa de criar soluções à força, bicho. Forçar uma solução que o público já disse que não tem interesse. Se você acredita, mas o mercado diz que não, né? Exatamente. Se apaixone pelo problema, pela solução não, porque a solução ela é só mais uma. Entendi. Eu faço uma brincadeira com meus alunos quando eu dou aula, que eu brinco que o concorrente da Activia, aquele iogurte, Activia, Sim. é a ameixa, é a laranja cravo, é a água, é a aveia. Porque no final do dia você pode ter um problema e você tem várias formas de solucioná-lo. Sim. Né? Não necessariamente vai ser a sua forma. Tem outras por aí. E que vão funcionar e ser efetivos. Pessoal, obrigado aí pela audiência e até o próximo podcast. Obrigado, Ju, mais uma vez. Obrigada, doutor Mário. Foi um prazer. Até a próxima. Obrigada, gente. Tchauzinho.